Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda e nessa série de vídeos eu apresento dados e fatos sobre a história da religião afro-brasileira e da religião de Umbanda. Antes de começar, eu gostaria de pedir que você compartilhasse, curtisse esse vídeo, deixasse seu like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber notificações sobre vídeos futuros que serão postados aqui. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você sabe qual foi uma das religiões que mais colaborou para o surgimento da Umbanda, para a estruturação da religião de Umbanda? Me acompanha, que é o que nós veremos no vídeo a seguir. Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Candomblé de Caboclo. Como nós vimos nos vídeos anteriores, eu falei que nós estávamos numa encruzilhada. Nós tínhamos feito uma caminhada histórica com o povo banto, com o povo indígena, com o sincretismo com os católicos, sincretismo com a magia europeia, que deu origem a novas religiões no Brasil, como o Calundu, agora extinto, como o Catimbó, que existe até hoje, como religiões que acabaram sendo originadas por esse sincretismo e que existem até hoje, como o Batuque, Xambá, Tabor de Mina e etc. E a diferença entre o candomblé do povo de Angola e o candomblé do povo Nagô, do povo Yorubá, é que o povo banto, o povo de Angola, deu uma valorização muito grande para a religiosidade que cultuava os ancestrais brasileiros. Então, o candomblé de Angola deu espaço dentro da sua prática para o candomblé de Caboclo. Então, nós temos aí uma dupla prática religiosa, podemos humildemente assim dizer, uma prática do candomblé de Angola que cultua os inquices, que são as divindades africanas, e um candomblé que cultua o chamado Egum. Qual é a diferença entre uma divindade e um Egum? A divindade, seja orixá, inquice ou vodum, é um espírito que está entronado, é um espírito que está além da condição humana. Quando falamos do orixá Ogum, estamos falando de um ser divinizado. Esse ser, segundo a tradição religiosa iorubá, ele não incorpora, ele não toma o corpo da pessoa, ele não se apossa, porque não é uma incorporação. O orixá, ele vem de dentro para fora, ele é um ser divino. E esse orixá, para vocês terem uma ideia, na prática do candomblé dos orixás, não há manifestação de Egum durante o ritual. Se há um xirê para um orixá, por exemplo, como Ogum ou Xangô, seja qual orixá que for, não vai se manifestar durante aquela cerimônia o espírito de um preto velho. Não vai se manifestar durante aquela cerimônia o espírito de um caboclo. Porque o orixá é um ser divino que não conheceu a morte. Ele é divino, ele não teve uma encarnação e então ele morreu, o seu corpo físico viveu a morte do corpo físico. O orixá, ele passou para o plano espiritual sem a morte física. Por isso que nós vemos, e nós na Umbanda Independente de Santa Catarina, compreendemos que onde há incorporação de um orixá, uma divindade, não há uma incorporação de um caboclo ou um preto velho. Porque pela cultura iorubá, a presença da divindade não permite a presença da morte. O orixá é a vida, então ele não permite que haja morte. Tanto que se nos aprofundarmos nas práticas, veremos que há cerimônias como o padê. O padê é feito e despachado para que não haja, o ambiente é todo purificado para que não haja a interrupção do ritual por um Egum. Para que não haja interrupção, porque tudo é sacralizado, porque a presença do orixá é sagrada, é a presença da vida. O orixá é a vida em si.
É a manifestação da vida, a manifestação do Criador através do orixá. A morte ou os espíritos que morreram não podem estar presentes. E isso nos leva a pensar, quando nós vemos uma cerimônia onde uma pessoa está incorporada, vamos dizer, com o Oxum, com o orixá, e também está acontecendo nesta mesma cerimônia a incorporação de uma cabocla ou um caboclo. Então isso é apenas uma questão que eu deixo aqui para a reflexão. Afinal, a religião é um direito de todos e nós temos obrigação de respeitar a forma que cada um pratica. Eu estou aqui apenas falando dos princípios doutrinários da religião que cultua as divindades como o Inquice, como o Vodum e como o Orixá. Por isso, essa minha explicação está sendo dada para justificar a divisão que o povo banto fez quando criou o candomblé de Angola. O povo banto dividiu em dois ambientes. Num ambiente se praticava o culto aos enquices, às divindades. E num outro ambiente é que se praticava o culto de incorporação dos eguns, o culto de incorporação dos ancestrais que viveram a morte física, desencarnaram e agora retornam ao plano espiritual para ajudar os seus entes queridos. Essa incorporação de egum, essa incorporação de ancestral que morreu, é a base que criaria a Umbanda no futuro. Vejamos. A religião que mais se aproximou, que deu uma base muito forte para o surgimento da Umbanda, foi o candomblé de caboclo. Por quê? Porque se fala muito no Brasil que Zélio Fernandino de Moraes criou a Umbanda. E que a partir de então foi permitida a incorporação e o trabalho de caboclos e pretos velhos. Comumente se faz confusão, se interpretando esses fatores como se não houvesse incorporação de caboclo e preto velho, o que não é verdade. Há incorporação de pretos velhos já lá no Congo, através do culto de Embanda, antes de vir ao Brasil. Há incorporação de caboclo no descobrimento do Brasil, quando havia a santidade, já havia incorporação de caboclo. Então a incorporação de crianças, caboclos, preto velhos sempre existiram. Mas é no candomblé de caboclo que essa prática ganha uma proporção de forma a se desligar do candomblé de divindades. No candomblé de caboclo foi dado uma ênfase muito forte à espiritualidade indígena brasileira. No candomblé de caboclo, a característica das religiões indígenas é muito presente até hoje, é muito forte, e foi dado a oportunidade para se estruturar e desenvolver uma religião com base na religiosidade indígena. Apesar de que, também nesse candomblé, existem particularidades da religião banto. Por exemplo, no candomblé de caboclo, se faz sacrifício de animais. E como nós vimos nos vídeos anteriores, nas religiões indígenas brasileiras não há sacrifício de animais. Outras características do candomblé de caboclo que é importante se destacar é que existe também muito forte a presença da cultura banto, mas no candomblé de caboclo, os médiuns, as feituras, elas não são feitas para divindades africanas. Ao contrário, por exemplo, do que acontece em cultos como o Molucô, o Batuque, até mesmo na Umbanda, nós temos aí feituras para Ogum, para Oxóssi, etc. No candomblé de caboclo não é assim. No candomblé de caboclo essa feitura não existe. Uma característica predominante que faz com que o candomblé de caboclo seja uma religião muito brasileira, tem um traço muito brasileiro, é que se formos ver nas religiões com uma raiz mais acentuada, mais apegada à cultura africana, os cantos muitas vezes são na língua original, né? É mantida viva a cultura. Então, se você for no candomblé banto, você vai ver que há palavras na língua originária, né? Do Congo, de Angola, nos cantos. Se você for no candomblé de orixá, também você vai ver que as palavras em iorubá estão presentes, né? Assim no jeje também. Mas no candomblé de caboclo não. Os cantos são cantados todos na língua portuguesa, né? Apesar da presença de batuque, dos tambores e
e além das coisas indígenas, é predominante a língua brasileira. No candomblé de caboclo, nós temos ainda classificações dentro da sua estrutura, e essas classificações são vistas na Umbanda. Por exemplo, os caboclos que se manifestam de uma origem indígena, se apresentando como indígenas, eles são chamados de caboclos de pena. Se manifestam caboclos de uma linha, por exemplo, como a linha de boiadeiro, eles são chamados de caboclo de couro. Ainda, no candomblé de caboclo, existem entidades que se manifestam oriundas de planos espirituais, até imaginários, como é o caso das entidades da linha da Hungria, entidades como reis, princesas, que se manifestam nessa cultura religiosa. Hoje, o candomblé de caboclo existe e também sofreu uma influência muito forte por parte do catimbó. Da mesma forma, hoje nós vemos que o candomblé de caboclo influenciou muito outras religiões. Já é possível ver no Brasil, por exemplo, casas de candomblé que trabalham com uma raiz iorubá, mas também trabalham com caboclos, com linha de caboclo, com linha de boiadeiro. Assim como se originou o candomblé do povo banto, o candomblé de Angola, que deu espaço para os ancestrais brasileiros, hoje em várias casas a gente pode ver, eu vejo aqui no estado de Santa Catarina, por exemplo, casas que trabalham com orixá, que também trabalham com caboclo, que também trabalham com preto velho, e que também trabalham com exu, catiço, como é conhecido, né? Que não é o exu orixá, é o exu egum, né? Então isso hoje está presente. Então o candomblé de caboclo teve uma influência muito forte na religiosidade atual e principalmente colaborou muito para a formação da Umbanda. Eu vou deixar na descrição desse vídeo material bibliográfico de estudo. É muito bonita a cerimônia do candomblé de caboclo, é muito rica, é uma coisa que tem uma raiz ancestral indígena e banto muito forte, colaborou muito com o nosso Brasil, com a religiosidade de todos no Brasil, e é muito importante. Quem quiser estudar mais, o material vai estar à disposição na descrição desse vídeo, e eu espero que você tenha gostado. Antes de a gente terminar, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já ouviu falar numa entidade chamada Rompe-Mato? Será que a origem desse nome é iorubá? Será que a origem desse nome é banto? Será que é jeje? Você já ouviu falar nos tatas? Você já ouviu falar num sujeito chamado Viriato Canção de Fogo? O que será que ele fez? De que forma ele contribuiu para a religiosidade brasileira? E o que são os tatas? Isso e muito mais eu convido você a assistir no nosso próximo vídeo. E até lá eu deixo a todos vocês o meu fraterno saravá.